Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. E Jeremias dizia no capítulo 51, os três últimos versos, simplesmente como introdução, dizia: vaidades são as obras de enganos, no entanto, no momento em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a estas a porção de Jacó, porque ele é o que forma todas as coisas. E Israel é toda a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu me serves de martelo e de armas de guerra, contigo despedaçarei nações e contigo destruirei reis. É tempo de martelo, é tempo que sirvamos de martelo. Porquê? Porque vivemos num tempo, o tempo no qual nós vivemos é um tempo onde as pessoas despendem a maioria do seu tempo a destruir-se uns aos outros. Hoje em dia, a imprensa faz jornalismo de investigação não por investigar, mas por destruir. As pessoas falam uma das outras não por contribuir para a edificação da vida de alguém, mas sim porque querem, muitas das vezes, comparar-se e com essa comparação, com as suas palavras, destruir a vida da outra pessoa. E esse é um trabalho do inimigo. A grande parte das pessoas passam o tempo a destruir-se umas às outras. Ora, nós, como filhos de Deus, devemos de optar por uma mentalidade de construtores, de edificadores. Para isso temos que utilizar ferramentas. E uma das ferramentas principais numa construção é por assim dizer, em qualquer tipo de áreas, ou seja, inclusive na mecânica. As pessoas utilizam um martelo, por exemplo. Na carpintaria, na serralharia, por exemplo, como pedreiros, é indispensável o martelo. Porque nos dias em que vivemos, tal como Paulo já avisava a Timóteo, no final da sua carreira, já no final, quando ia para o fim, na sua segunda carta, dizia-lhe que nos últimos dias iriam vir tempos penosos, tempos difíceis. E ele sobrevalorava, de certa maneira, e indicava-lhe qual seria o carácter dos homens dos últimos dias. E eu não quero passar isto simplesmente porque é uma plataforma que vou lançar para que entendamos e vejamos e analisemos nós mesmos, porque os homens dos últimos tempos seriam amantes de si mesmos, seriam gananciosos, teriam presunção, teriam soberbia, seriam blasfemos, fariam mal, seriam desobedientes aos seus pais, não honrariam os seus pais nem a sua mãe, tal como a palavra de Deus nos ensina, e é um mandamento. Seriam pessoas ingratas, significa não estariam agradecidas por nada, não estariam satisfeitas com nada, seriam impios. Chama-me a atenção no verso 3, e não vou continuar com todos os atributos que são, de certa maneira, diminutivos, mas que vinculam o carácter da maioria das pessoas de hoje em dia, sem afeição natural. Significa que quando tu não tens algo que é natural, aquilo que não é natural é o quê? É uma falsificação. É uma cópia. As pessoas que não sabem ser naturais são cópias, imitam. E aquele que é o maior imitador de todos os tempos é o pai da mentira. Esse é o maior imitador. Então, quando nós não temos um afeto natural, então o nosso afeto é uma imitação, é uma falsidade. E continua a falar acerca de serem implacáveis, traidores, atrevidos, mas diz mais amigos dos deleites, ou seja, gostam mais de deleitar-se nas coisas que estão à sua volta, nas coisas que podem produzir algum tipo de satisfação imediata, do que amigos de Deus. E têm a aparência de piedade, aparência de que sim, querem fazer algo de bom, mas negam-lhe o poder ou negam-lhe a eficácia, dependendo da versão bíblica que tenha. Agora, ele dizia a Timóteo: afasta-te destas pessoas, porque estas pessoas são o número das que se introduzem pelas casas e levam cativas, as mulheres significa, levam cativas a igreja, as pessoas que estão na igreja,
que estão com pecados, porque todos nós somos pecadores, remidos, aqueles que são remidos pela sangue de Jesus Cristo, mas, no entanto, não temos pecados, ou seja, já pecamos por ação, por omissão ou por pensamento. Mas são levados pelas várias concupiscências, porque estão sempre a aprender, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amém? E então este é muitas das vezes o estado das pessoas, sempre a conhecer. Elas vão a esta igreja, vão a outra igreja, ouvem as pregações, ouvem todas as canções, conhecem, leem todos os tipos de Bíblias, a Bíblia de estudo da vida da plenitude, a Bíblia de estudo da mulher, a Bíblia de estudo da família, dos filhos, dos pais, 7 formas como chegar ao céu, 12 formas como prosperar, enfim, todo o tipo de literatura, mas não chegam ao pleno conhecimento da verdade. Porque a questão vai sempre é como é que vamos utilizar as ferramentas para construir. Ou seja, o rei Salomão afirmou que existiria um tempo para edificar. Em Eclesiastes 3.3, no final, quando diz tempo de matar, tempo de curar, diz tempo de derribar e tempo de edificar. Mas chama muita atenção que antes do tempo de edificar, ele fala do tempo de derrubar. Muitas vezes, para construir, tens que primeiro derrubar. Porque tu não podes começar a construir um edifício sobre alguma coisa que não é grata, que não é boa. Então, muitas das vezes, há que destruir alicerces que não são bons, que não são fundamentos bons para poder edificar. Da mesma maneira, por exemplo, o profeta Ageu fala como oráculo de Deus ao povo, quando o Senhor lhes diz, este povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Porquê? Porque eles estavam a edificar as suas próprias casas. E o Senhor veio e diz, por intermédio de Ageu, a casa é tempo que vocês habitem as vossas casas forradas, enquanto a minha casa está desolada. E começa-lhes a falar sobre considerar bem os vossos caminhos. Diz-lhes 2 vezes, porque semeiam muito e recolhem pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E aquele que recebe o salário, recebe-o para meter em saco furado ou roto, dependendo da versão bíblica. Assim, diz o Senhor dos Exércitos, versos 7 e 8, considerai os vossos caminhos, subide ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? A questão de fundo é saber se nós estamos a edificar a casa de Deus ou se estamos a edificar a nossa própria casa. E quando digo isto, não digo às vezes em termos físicos, mas em termos de o que é que estamos a fazer em relação à obra de Deus na nossa vida. Gostaria que tu pudesses afirmar rotundamente nesta manhã que é tempo de edificar a casa do Senhor. Diz, é tempo de edificar a casa do Senhor. É tempo de edificar a casa. Na conclusão básica daquilo que Ageu estava a falar, é que basicamente o Senhor estava a dizer ao povo, e o Senhor estava a trazer uma mensagem que eles tinham que deixar de centrar-se neles mesmos, nos seus... de serem as abelhinhas muito ocupadas nos seus quefazeres, para se ocuparem mais do edifício santo, da casa de Deus. E neste caso, utilizando a analogia simples, que o templo do Senhor somos nós, que é edificar o templo de Deus nas nossas vidas e não edificarmos de vã forma, de acordo à carne. Não construir de acordo aos nossos próprios prazeres. E daí que ele dizia, vocês comem, mas não se satisfazem. Aqui aplica-se aquilo que uma vez já aqui compartilhei, a tal música dos Rolling Stones, do I Can Get No Satisfaction, e a tal letra também provavelmente muito inspirada do António Variações, do só quero estar onde não estou, só quero ir onde não vou. Não há forma de conseguir satisfação, porque na realidade não se está a edificar de maneira correta. Por muito que tentes, estás sempre a precisar de mais coisas. Se vens se te congregas e tens alguma situação, precisas de um conselho, dão-te o conselho e a seguir vais precisar de outro novo conselho, porque quase nunca pões o conselho em prática. Precisas de ajuda, dão-te ajuda, essa ajuda não é suficiente. Precisas de mais ajuda. Ou ainda por cima és capaz de dizer, bom, é que a ajuda que me deram não era aquilo que eu queria.
Bom, mas a ajuda que te deram, na realidade, era aquilo que tu precisavas, mas não era aquilo que tu querias. O conselho que te deram era o conselho que tu necessitavas, mas não era o conselho que tu querias receber. E então continuamos sempre na roda viva de eu nunca vou conseguir estar satisfeito, nunca vou conseguir estar pleno. A questão de fundo não é acerca daquilo que tu pensas que precisas, mas é o sentimento do que é que tu estás a fazer para alcançar a plenitude em Cristo. Esse tem que ser o nosso sentimento. E isso tem que ver com uma coisa que é a ansiedade. A ansiedade. E Jesus Cristo ensinou sobre isto. Paulo ensinou sobre isto. Ou seja, Jesus Cristo disse aos seus discípulos: não estejais ansiosos quanto à vossa vida. E começou a falar em relação ao comer, ao vestir, ao corpo, enfim, ao alimento, enfim. E utilizou a ilustração, todos vocês sabem qual é que foi a ilustração que utilizou Jesus? Olhai para quê? Para as aves do céu. Não semeiam, não ceifam, não têm celeiros. No entanto, o vosso Pai Celestial, o que é que faz? Alimenta-as. E perguntou-lhes: o que é que achas? Não valeis vós muito mais do que as aves? E utilizou esta ilustração. Continuou. Ora, dizendo: por mais ansioso que esteja, quem de vós pode acrescentar um côvado à vossa estatura? Tu crees que nós podemos... Não, hoje em dia já há técnicas cirúrgicas, porque o homem, enfim, o homem tratou de... por acaso é uma ilustração que vou utilizar porque vim no avião a ver uma data de filmes que não conseguia dormir e um dos filmes que vi foi o Downsize. O Downsize é o que grande parte das pessoas fazem a Deus. Os cristãos querem customizar Deus, querem customizar a religião e querem fazer o Downsize. Então trazem Deus um tamanho pequeno que é para estarem à altura de Deus. Como não conseguem olhar para cima, então fazem ao contrário, não é? Então, pelo que haveis de vestir, andais assim. Em seguida dá-lhes a analogia dos lírios de campo, dizendo: eles não trabalham nem fiam. Não trabalham nem fiam. Mas, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E começa-lhes a dar esta alegoria. Termina por lhes dizer: não vos inquieteis. Não estejais inquietos. Mas, no entanto, as pessoas estão muito inquietas. Muito inquietas, sempre. Muito ansiosas. E ele a seguir diz: isso fazem os gentios. Isso fazem os gentios. E diz-lhes assim: o vosso Pai Celestial sabe daquilo que vocês precisam. Amém? Então nós, como tal e qual como passavam aqui aquele vídeo, não é? Os três tipos de crentes. Como é que vamos atuar? E em seguida diz-lhes: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo, porque basta-lhe a cada dia o seu próprio mal. Porque a ansiedade provoca desastres. Amém? A tua ansiedade provoca desastres. A nossa ansiedade é aquilo que faz. Agora, a questão é perguntar-te se tu estás plantado na casa do Senhor. A questão de fundo é perguntar-te se tu estás a edificar a casa do Senhor ou se estás apenas a pensar naquilo que tu necessitas e naquilo que tu pensas que Deus deve fazer por ti. Porque Paulo, ele chamou-se a si mesmo, na versão Reina Valera, perito arquiteto. Na versão Ferreira de Almeida, ele disse sábio construtor. Eu, segundo a graça de Deus que me foi dada, em 1 Coríntios 3,10, lancei eu como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um, agora cada um de nós, como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que já está posto, que é o Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fena, palha, a obra de cada um, podem dizer comigo, a obra de cada um, se manifestará. Pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada
no fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Cada um veja como é que edifica o edifício. O fundamento tem que ser Jesus Cristo. Amém? Agora a questão é quando nós nos pomos a edificar sobre outros fundamentos. A questão é como é que nós edificamos, com que tipo de materiais é que edificamos. E para isso é que vamos entrar nos textos centrais, porque isto foi só a introdução, mas eu prometo que vou cumprir com a hora, ok? Quando Paulo refere a isto, ele está na realidade a referir-se ao fundamento. E ele está na realidade a referir-se, independentemente de como tu edifiques, aquilo que tu vais edificar na tua vida vai ser revelado e vai ser testado. E é aquilo que também Jesus, depois de ter falado de várias coisas, porque quando nós lemos o capítulo de Mateus 5, 6 e 7, recorda-te que os evangelhos, quando foram escritos, não tinham capítulos, nem tinham versículos. Foram escritos de forma linear, ok? E então, atualmente, quando nós começamos a ler as bem-aventuranças, a exposição das bem-aventuranças termina com os versos, no verso 29, sobre a autoridade de Jesus. Significa, Jesus, ele começa a sua exposição a falar de algo totalmente novo para aquele tempo. Como se foi a primeira vez que ele falou sobre o reino de Deus. Primeira vez que ele falou. Eles nunca tinham ouvido, naquela altura, falar sobre o reino dos céus. Não. Nunca tinham ouvido. Eles não podiam conceber o reino dos céus da forma como Jesus o estava a apresentar. E isso está escrito em Mateus 5,3, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eles estavam ali, a multidão a ouvi-los. E ele começou a dar ali o sermão, era o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças, e continua, e a seguir começa a falar de coisas práticas. Coisas práticas que grande parte das pessoas que se congregam, grande parte das pessoas que dizem Senhor, Senhor, esquecem. Começa a falar em seguida, a dizer: vós sois a sal e a luz. Em seguida começa a dizer: bom, eu não vim a abrogar a lei, eu sou o cumprimento da lei. Em seguida ele começa a falar acerca do homicídio. Em seguida, coisas práticas, como a vir confirmar exatamente a lei, a vir confirmar os 10 mandamentos. Começa a falar a seguir do adultério, não adulterareis. Começa a falar a seguir acerca de tudo isto, são coisas práticas, vida prática. Começa a falar acerca do divórcio. A seguir segue e começa a falar sobre fazer juramentos, promessas. A seguir começa a falar acerca da vingança. Tudo isto seguido, repara bem. A seguir começa a falar como deviam orar e dá a oração do Pai, a oração do Senhor. A seguir começa a falar acerca do jejum. Tudo isto está ligado, ou seja, Jesus está no monte, não deu o sermão das bem-aventuranças e foi-se embora. Ele continuou a falar ao povo. A seguir começou a falar onde é que devemos fazer os nossos tesouros, no céu, se na terra, tesouros no céu. A seguir fala sobre a ansiedade. A seguir vem e fala sobre julgar aos outros. A seguir, de julgar aos outros, ele começa a dizer como é que vocês querem coisas, pedir e ser-vos-á dado. A seguir fala sobre uma coisa que diz que é a regra de ouro. Vou-te perguntar qual é que é a regra de ouro. Há aqui algum teólogo que saiba qual é que é a regra de ouro? Tudo isto são coisas práticas. Alguém me pode dizer qual é que é a regra de ouro? Aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vós também. Irmãos, isto é escola dominical básica. E é que muitas das vezes as pessoas querem se fazer doutores da lei e esquecem-se do básico do Evangelho. E o básico é o fundamento. Então por isso é preciso um martelo para destruir tudo aquilo que foi mal construído e voltar a edificar a casa do Senhor, que são coisas muito básicas. A regra de ouro é a base do Evangelho.
Tudo isto, começando pelo Sermão das Bem-aventuranças, no qual ele começa a falar sobre a coisa mais nova que pode ter aparecido, foi o reino dos céus, que ninguém podia concebê-los, e eles pensavam que era um reino político e um reino baseado em exércitos. Ele estava, não, o reino dos céus é uma revolução do coração, é mudar de dentro para fora. Era isso que estava a falar Jesus Cristo. E a seguir continua a falar acerca da árvore e dos seus frutos, aquele que permanece dará fruto, enfim. E a seguir diz, não, nem todo aquilo que diz Senhor, Senhor, nunca vos conheci. É o título. Enfim, continua a falar e termina a sua exposição com uma imagem. Vejam bem como é que ele termina o sermão. E eu quero que vocês entendam isto de uma forma muito tangente. Ele termina o sermão dando uma imagem de dois construtores. E o título no Evangelho de São Mateus e de São Lucas é Construir sobre a rocha. E ele dá a imagem de dois construtores. Diz dois construtores. Duas casas, uma tempestade. Dois resultados diferentes. Ok? E tudo isto gira à volta de que todos nós temos que estar a edificar alguma coisa. Amém? Então vamos ler em Mateus 7, do versículo 24 ao versículo 29, que é onde Jesus, por assim dizer, embrulha o seu sermão. E diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, e se não tens sublinhado, sublinha, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E lá vem a tempestade. E desceu a chuva, correram torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Amém? Que bom é que possamos dizer firmemente: em rocha firme permaneço. Em rocha firme permaneço. Em Jesus Cristo permaneço. Podem vir tempestades, podem vir circunstâncias. Não serei abalado. Não serei derrubado. Porque Jesus Cristo é a minha rocha, o meu fundamento. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda. Bom, é melhor a primeira parte é que é a parte feliz, não é? É ou não é? Oh, happy day! Estão contentes esta manhã? Oh, happy day! Esta é a minha parte. E termina por dizer título, a autoridade de Jesus. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque ensinava como tinha tendo autoridade e não como os escribas da lei. Amém? Amém? Algo totalmente novo. Agora repara bem. Edificar. Estamos a edificar. Eu acredito vivamente que a única opção que existe a edificar é construir. Estamos a edificar um ministério, este Ministério Remar. Estamos a edificar a Igreja Cristã Corpo do Messias. Estamos a edificar a Igreja Universal. Que Jesus virá a por ela, a sua noiva. A edificar vidas. Porque a Igreja e o Ministério são vidas. Amém? Amém? Agora, para edificar, nós temos que construir de acordo à Escritura, de acordo com uma fundação colocada, não de acordo com a cultura. Estão aqui? E para colocar bem o fundamento, aquele fundamento do qual Paulo falou, que diz não existe outro fundamento, para isso há que ter revelação. Não há que ter filosofias. Se bem que a palavra de Deus também apresenta uma base bastante filosófica, porque a base da pregação de Jesus Cristo foi fazer as pessoas pensar. Quando lhe faziam uma pergunta, ele respondia com outra pergunta. Amém?
Se fores ver, quando lhes vinham os fariseus tentar com perguntas, ele voltava a responder com uma pergunta. Inquiria para que o homem inquirisse na sua alma. Agora, este tema é pertinente porque leva-nos sempre à questão da revelação, porque tu não podes edificar sem revelação. Porque diz que um povo sem revelação fica desenfreado. Vai por aí sem saber onde é que vai. E Jesus também tratou disto com os seus discípulos. Está escrito, todos vocês sabem, Mateus 16:13, quando ele, tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou na Ferreira de Almeida, diz literalmente que interrogou os seus discípulos, fazendo-lhe esta pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E várias respostas. Dizem que tu és o João Batista, outros Elias, outros Jeremias, alguns dizem que és profeta. Mas, na realidade, Jesus não estava muito preocupado com o que é que os outros diziam que ele era. Ou seja, Jesus não tinha um problema de identidade. Muitas pessoas têm problema de identidade, necessitam sempre afirmar-se. Sabes que eu sou fulano tal e pascual. Então, normalmente, sempre as pessoas, quando têm problema de identidade, identificam-se por aquilo que fazem, não por quem são. Eu sou o pastor tal e pascual. Identidade equivocada. Ok? Está correto? Não. Não está. O que é que diz o cartão de cidadão? O que é a nossa identidade? É aquilo que tu fazes ou aquilo que tu és? Jesus olha-nos por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós somos? Jesus ama-nos por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que somos? Jesus salvou-nos por aquilo que nós fazemos ou por aquilo que nós somos? Jesus foi à cruz à espera que nós fizéssemos alguma coisa por Ele ou simplesmente porque nos amou já quando nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados? Pergunto. Será por isso? Ou será porque estava à espera que nós fizéssemos alguma coisa por Ele? Então perguntou aos seus discípulos: mas vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? E estavam 12 discípulos, 12 tribos, 12 portas, 12 meses, 12, que é o número da soberania de Deus, e dos 12 só houve um, Simão Pedro, filho de Barjonas, que disse: não, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus diz-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, senão o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta verdade, edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Sobre esta revelação. Então é preciso ter esta revelação de quem realmente é o fundamento. E qual é a motivação de qual o fundamento se entregou Ele mesmo, por ti e por mim, para que fôssemos salvos e remidos. Sobre esta revelação é edificada a igreja. Entendamos que a igreja vai sempre prevalecer. Estamos aqui? A igreja vai sempre prevalecer. E também a palavra de Deus diz que aqueles que permanecem, aqueles que prevalecem na vontade de Deus, até ao fim, aqueles também serão salvos. Significa que fazem parte da igreja. Mas em Mateus 7, ele não está a referir somente à igreja como um todo, senão a vidas individuais. Porque o todo é composto de unidades. Estamos aqui? Podemos puxar um bocadinho da cabeça? O todo, a Igreja Universal, que Deus vem buscar a sua noiva, é composto por unidades que têm a sua própria identidade e que necessitam edificar sobre o fundamento. E então aqui vamos a Mateus 7, ao verso 24, quando ele diz: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Repara bem, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é um homem prudente, edificou sobre a rocha. Diz, quem ouve as minhas palavras... Não, quem ouve as minhas palavras e as põe no Facebook, e as põe no Instagram,
e as põe num bloco de notas, e as põe no livrinho das promessas, é um homem prudente. Não, e as põe em prática. Não está de moda. Está de moda é máquinas de fumo, luzes, Facebook, Instagram, Flickr, chit-chat, bloco de notas. Isso é que está de moda. Então estamos aculturizados. Quem as põe em prática? Mas vamos ver uma coisa, que aqui há uns pontos que eu quero tocar, que são estes. Pôr em prática como? Enquanto nós, na nossa mente, associarmos a igreja, o lugar onde nós nos congregamos, como um lugar onde vamos receber o sermão de domingo ou o sermão de quarta-feira, como um local, de certa forma, social, onde nós vimos para entreter as pessoas e para dar algum tipo de compasso moral às pessoas, tipo uma sessão da Netflix, assim como que nós fazemos uma assinatura da Netflix e vamos lá 2 ou 3 vezes à semana receber o compasso moral para nos ajustarmos moralmente de como é que vai a nossa vida. Então, na realidade, não estamos a edificar sobre a rocha, porque não estamos nem sequer a dar-lhe à igreja aquilo que ela é, a atribuir-lhe o valor que ela tem. Podemos até estar a edificar uma casa. E essa casa até pode ser uma casa grande. Porque, ou seja, Jesus não quantifica nem o tamanho da casa. Eram 2 homens que estavam a edificar 2 casas. Mas ele não quantifica o tamanho da casa nem os materiais. Paulo falou dos materiais, ouro, pedras preciosas, tal, madeira. Mas, ou seja, Jesus aqui não quantifica, não disse se era uma casa de 1 andar, 2 andares, 3 andares, se tinha cave, se tinha jardim. Não falou acerca disso. Mas nós até podemos estar a tratar de edificar uma casa que é grande, que até pode ter muito boa aparência, até pode ter muitas habitações, e dizemos, bom, na casa do meu pai há muitas habitações, todos podem vir, isto é inclusivo, entrem todos. O amor de Deus é inclusivo. Abrimos as portas, entra todos, há espaço para todos. É uma casa bonita, é uma casa, é só amor, é só paz e amor. Peace and love, aqui não recriminamos a ninguém, não dizemos, somos mesmos. Voltamos à Jesus Revolution dos anos 70, Jesus Freak. Vamos voltar atrás. Isto é tremendo, é algo, ok. Podemos até ter muitos afiliados, muitos congregados, podemos ter muitos cooperadores, mas a questão de fundo é se quando vem a tempestade, essa casa suporta a tempestade. Se quando vem o teste, a provação, a aflição por Jesus Cristo, recordo-vos, quando falou aos seus discípulos que iria deixá-los, disse-lhe, no mundo tereis aflições. Mas eis aqui, tendo bom ânimo, que eu estarei convosco até à consumação dos séculos, ou até ao final dos tempos, dependendo das versões bíblicas que vocês tenhais. Então o que é que as pessoas tentam fazer hoje em dia? O que é que tu tentas fazer hoje em dia? O que é que eu muitas vezes tentamos fazer? Tentamos customizar, personalizar, ou seja, a igreja. É como customizar carros, customizar motas, customizar roupa. Queremos ter a nossa própria igreja. A minha igreja. A nossa ideia de igreja. Queremos personalizar os sermões de acordo àquilo que nós gostamos. Agora é assim. Então queremos fazer tudo de acordo à nossa própria personalização, customização. Então não estamos a entender aquilo que é o conceito do reino de Deus. Aquele conceito que Jesus Cristo apresentou naquele monte. Aquilo que ele disse, buscar primeiramente o reino de Deus. E não entendemos que o reino de Deus não contempla as nossas preferências. Diz comigo, o reino de Deus não contempla as nossas preferências. O reino de Deus não contempla as tendências. É que agora a nova tendência, é que agora a cultura... Não, o reino de Deus não contempla nem as tendências, nem as preferências, nem as culturas. Estamos aqui? Mas as pessoas gostam de ir de acordo às suas preferências, às suas comodidades, às tendências e às culturas. Por isso é que também Paulo escreveu aos Romanos, não vos conformeis a este século. Agora,
As pessoas têm a tendência, bom, nós vamos a este lugar porque gostamos, ou gosto da escola dominical, ou gosto do pregador, ou daquele outro pregador, ou enfim. E então, quando deixam de gostar, então mudam de lugar, porque deixaram de gostar disto, ou deixaram de gostar daquilo. O que é que elas realmente estão a fazer? Querem personalizar a Cristo, querem customizar, querem fazer Cristo downsize, querem colocar Cristo à sua estatura. Em vez de olharem para um Deus soberano com autoridade, um Deus que nos põe em reverência, não, querem trazê-lo à sua própria estatura. Eles fazem-no de acordo à sua própria imagem, em vez de entenderem que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, eles querem fazer ao contrário. Querem fazer um Deus que venha de acordo ao tamanho das suas necessidades. E fazem de Jesus um utilitário. Em vez de nós sermos ferramentas nas suas mãos, e dizer, ok, martelo-me sois, como dizia Isaías, como dizia Jeremias, é tempo para sermos martelos. Não. Então, queremos fazer um Jesus à imagem do homem. Fazem aquele processo, vocês não viram o filme, aconselho, porque é engraçado. Dá para passar o tempo. O filme do Downsize, do Matt Damon, que as pessoas ficavam pequenininhas. Que era, segundo a tanga, era para conservar o ambiente, etc. Não é? Então, encolhem Jesus ao tamanho que lhes convém. Cada um... Um fazem um Jesus porta-chaves, outros fazem um Jesus aplicativo, e não funciona. E eu já falei isto aqui algum dia destes, acerca também de uma canção dos Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want, significa nunca podes ter tudo aquilo que tu queres. Não dá, não funciona. Porque Jesus disse que quem ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu as comparo com um homem prudente que edifica sobre a rocha e recebe a prova, a tentação, recebe aquela tempestade de chuva com torrentes que batem com ímpeto contra a sua casa, mas a casa não cai porque estava fundada sobre a rocha. Gostaria que tu dissesses, eu permaneço firme na rocha. Mas diz com feeling, eu permaneço firme na rocha. É tremendo. Jesus falava sempre com autoridade. A palavra de Jesus tem autoridade. Nós, às vezes, tomamos a palavra de Jesus um bocadinho à ligeira. Mas a palavra de Deus tem suprema autoridade. É uma espada de 2 gumes, bem afiada. Ela produz vida e vida à mudança. Ela traz energia. Mas agora, todos aqueles que não colocam em prática as suas palavras, não quer dizer que não estejam a edificar casas. Porque o outro também estava a edificar uma casa. Estava ou não estava? A diferença é que ouvia a palavra, mas não a punha em prática. E qual é que foi a diferença? A diferença estava no resultado, porque a tempestade foi a mesma. Foi ou não foi? Agora, nós podemos tentar criar um Jesus que venha de acordo às nossas necessidades. Nós até podemos tentar criar um cristianismo com cosméticos, com perfumes, com passagens sublinhadas, com toda a eletrónica do mundo, com todas as máquinas de fumo. Podemos tentar fazer tudo isso. Mas se não há uma mudança no coração, não acontece nada. Não acontece nada. Mas o que o Senhor está a fazer e aquilo que Ele está a tratar de operar é edificar a sua igreja. Este Ministério Remar é a sua casa, é o seu ministério. Não é apenas, nem exclusivamente, Remar, senão muitos outros. Mas este é o lugar onde nós estamos. Portanto, somos parte deste lugar. Este é o lugar onde nós fomos plantados. Então temos que dar graças a Deus por isso. E neste lugar onde fomos plantados, devemos dar frutos agradáveis ao Senhor. Portanto, se nós fazemos parte deste lugar, se fazemos parte deste ministério, desta igreja, então temos que ser edificadores. Por isso devemos dizer, é tempo de martelo. Fazemos parte do seu projeto de construção da sua casa para este lugar. Amém? Amém? Então existem 3 pontos que eu vou dizer de forma muito rápida, que são muito patentes, estão implícitos e explícitos na Escritura. É que nós, para edificarmos de forma correta, temos que começar a construir por baixo da superfície. É o primeiro ponto. E as pessoas normalmente só constroem à superfície. Só se embelezam por fora. E é muito fácil que uma pessoa possa criar uma imagem hoje em dia, mas essa imagem está muito longe
daquilo que ela é realmente no seu carácter. E dizem, não, é que o meu caráter é assim, não, mas é que o Senhor vai transformar o teu caráter. Paulo tinha um tremendo caráter, era uma pessoa que perseguia a cristãos e o Senhor transformou, usou o seu caráter, transformou-o, moldeou-o e Paulo dizia, bom, eu tomo tudo por lixo, contando por perseguir a excelência de chegar ao conhecimento pleno de Jesus Cristo. E Paulo que perseguia e que matava e que era um homem, enfim, eficaz naquilo que fazia, ele passou a suportar aflições, passou a ser apredejado, passou a sofrer náufragos. Então significa que há uma mudança interna, amém? Então, nós muitas das vezes parece que estamos a construir mais a um nível da percepção do que as outras pessoas têm de nós ou daquilo que os outros esperam de nós. Então, isso é uma construção superficial. Mas para que nós possamos construir bem, temos que construir por baixo da superfície. E agora, quando nós dedicamos-nos a essa construção e começamos a ir àquilo que é mais profundo, as coisas às vezes tornam-se um bocado difíceis. Porque é mais simples construir uma casa que é aparatosa, que é bonita, que pode ser até impressionante a olho declarado, a olho nu, mas que no fundo não foi construído nada por baixo da superfície. Significa o fundamento não tem nenhuma solidez. Amém? E então, quando vêm as aflições, quando vêm as tempestades, automaticamente muitos chegam, inclusive, a culpar a Deus. Ah, Deus, porquê é que tu permites estas coisas? E não entendem que essas coisas é exatamente o processo da construção. Estamos aqui? É que as pessoas não entendem que as circunstâncias que Deus permite que venham às nossas vidas é a ação do martelo. Porque há um edifício que está mal construído, então o martelo vem, normalmente o martelo vem antes da escavadora, o martelo vem, o martelo pneumático, e começa a partir todos os chócalos, e a seguir é que vem a escavadora para tirar a seguir todos os escombros, que é para que em seguida se possa voltar a pôr um fundamento sólido, porque o fundamento que lá existia estava de alguma maneira infectado com filosofias, com humanismos, com religiosidade. E quando nós vamos ler o relato da mesma história apresentada de Jesus, mas pelo Dr. Lucas, começamos a ler em Lucas 6,46 até ao 49 e diz: E porquê é que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis aquilo que eu vos digo? É diferente, não é? Como apresenta Lucas é completamente diferente. Mas é... Não. É simplesmente um complemento. Significa, Mateus viu de uma forma e Lucas viu de outra forma. E todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48. É semelhante ao homem que, edificando uma casa diz comigo, cavou, abriu profunda vala e pôs alicerces sobre a rocha. Estamos aqui? Não dá, há que construir por baixo da superfície. Quando todo o que vem a mim, agora vamos fazer uma adaptação, vamos pôr-nos nas tendências atuais, ok, vou-vos ler isto, ou vou fazer um transcrito às tendências modernas. Quando todo aquele que vem a mim com uma experiência religiosa, com cânticos de adoração, com aparência de piedade, mas nega o seu poder e a sua eficácia, estes têm o seu coração distante de mim e os seus sentimentos são apenas como os mandamentos de homem, essa caça não permanece. São todos versículos bíblicos. Estamos aqui? Mas, no entanto, tem uma casa, ok? No entanto, tem uma grande casa, fala cristão e tudo, diz aleluia, diz Deus te abençoe, sabe os versículos, e até prega. Entendeu? Agora a questão de fundo está aqui. Agora acontece quando isto não é posto em prática, mas aquele que quer pôr em prática, então o que é que ele faz? Espera lá, a mim não me interessa a aparência, a mim interessa-me aquilo que está por baixo da aparência. O que permanece é o que está no coração. Então tem que começar a cavar. Tem que permitir que Deus... Porque eu quero dizer-te uma coisa. Toca na pessoa que está ao teu lado e diz-lhe assim: cuidado onde constróis. Porque algum dos lugares mais agradáveis, onde tu poderás querer construir a tua casa, são os piores lugares
para suportar as tempestades. É que na nossa necessidade, quando nós queremos escolher os lugares, sempre queremos escolher aquele lugar que aparentemente parece o lugar, mas no fundo, irmãos, há algumas amizades, por exemplo, são impecáveis enquanto o sol brilha. Mas depois, quando se põe o céu escuro e a trovejar, cuidado. Havia um predicador do sul dos Estados Unidos, muito antigo, agora não me lembro o nome dele, moreno, forte, dali da Louisiana, que dizia: qualquer um pode entoar uma melodia ao meio-dia, enquanto o sol brilha, mas Deus a mim deu uma melodia à meia-noite. A melodia da meia-noite é aquela que sustenta a vida. Agora, quando o sol está radiante, é fácil. Agora, edificar a casa, há que cavar e abrir vala profunda. Temos que cavar ao mais profundo, para além das nossas disfuncionalidades, que todos as temos, para além das nossas preferências, para além das nossas vergonhas também, para além das nossas sombras, também existem, para além do nosso humanismo, para além do nosso orgulho, para além da nossa religiosidade, para além do nosso passado, para que possamos chegar a colocar um fundamento bem estruturado, um alicerce bom sobre a rocha de Jesus Cristo, e a casa que construamos possa suportar todo o tipo de tempestades. Quer dizer que tens de cavar profundo. E faço-te uma pergunta: qual é que foi o dia que passaste mais tempo a preparar o teu interior do que a preparar o teu penteado ou o teu exterior? Qual foi o dia que tu acordaste de manhã e disseste: bom, tenho que preparar mais bem o meu interior do que preparar o exterior? Fica contigo. Vivemos num tempo que tudo aquilo que pode ser abalado será abalado. E somente permanecerá aquilo que está firmemente fundamentado. Deus está a trazer um tempo no qual o trigo está a ser separado do joio, aquilo que é sincero está a ser separado daquilo que é falso. O Senhor purifica a sua casa. Agora, para edificar, tem que haver um tempo para escavar. Escavação igual a fundação. Por isso, muitas das vezes, nos vamos sentir desconfortáveis. Isto não é muito confortável. Porque quando o Senhor começa a escavar nas nossas vidas, porque antes de elevar o edifício, há sempre que escavar. E quando o Senhor nos quer dar uma palavra, Ele vai ter que ir até ao mais profundo, porque a palavra de Deus é como uma, ajudem-me, é uma espada que penetra até ao mais profundo. Há que cavar profundo. Então nós tratamos muitas das vezes de resistir, porque Ele vai até o mais profundo para retirar de lá algo que não é edificante para as nossas vidas, para que depois possa colocar algo que vai ser permanente para nos edificar. Então eu queria que tu dissesses agora: é tempo de martelo. Sabes porque é que é tempo de martelo? Que muitas das vezes, quando a palavra de Deus vem às nossas vidas, nós temos coisas solidificadas no nosso coração. E então por isso é preciso ser martelo. Martelo vai, pum, pum, martelo, 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 até que parte a rocha. Por isso a palavra também diz em Jeremias: eis que vos tirarei os vossos corações de pedra e vos darei um coração de carne, brando, para poderes receber as promessas de Deus. Agora, martelo quebra a rocha. Cuidado com aquilo que temos solidificado. Permitamos que o Senhor venha com a sua palavra como um martelo para cavar profundo nas nossas vidas. Porque Salomão também disse, no versículo 2 do capítulo 3, que é tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. Para que seja posto algo novo, há que arrancar aquilo que uma vez foi plantado e não serviu de edificação às nossas vidas. E então, quando Deus vem tratar com as nossas vidas, Ele vem arrancar aquilo que uma vez foi plantado. Ele vem arrebentar uma fundação que lá está, que não é uma fundação boa, para colocar uns alicerces bons sobre a única revelação, o único fundamento que está posto, que é o nome de Jesus Cristo. E entende que o Senhor sempre vai escavar antes que edifique. E o que é que Ele usa?
para escavar. Não vai ser uma retroescavadora. Não é pá. Vai usar decepções, provações, e ele vai querer, com as provações, com as tentações, com as provas, o que é que ele vai fazer à nossa vida? Vai tratar de retirar as nossas ideias e os nossos ideais, que são nossos, e colocar as suas ideias, os seus ideais. Porque mais altos são os meus pensamentos que os vossos pensamentos, diz o Senhor a Isaías. Ele vai tirar os nossos sonhos, que às vezes são uns sonhos idiotas, para quê? Para colocar a sua perfeita e boa vontade. E entendemos que depois de cada decepção, nós temos que passar por em cima das nossas inseguranças, porque quando sofremos de decepções, isso causa o quê? Inseguranças. E então Paulo entendeu, porque Paulo disse ao Senhor, Senhor, tenho um aguilhão na carne, por favor, livra-me deste aguilhão. Pediu 3 vezes e o Senhor, não. Paulo, não, fica com o aguilhão porque basta-te a minha graça. Então Paulo diz, então entendi que na minha fragilidade, na minha debilidade, Deus aperfeiçoa a sua fortaleza. Então nós temos que entender, para passar por em cima das inseguranças, temos que agarrar-nos à força do Senhor. Não somos nós, mas é Ele. Porque essas circunstâncias Deus está a utilizar para escavar, para arrancar e voltar a plantar aquela estrutura firme que nós necessitamos na nossa vida. Porque quando Deus coloca um chamado e quando Deus nos deu os dons, porque Deus repartiu os dons aos homens, então Ele precisa de ir até lá ao fundo, que era para Ele arrancar esses dons que lá estão. É que muitas vezes as pessoas pensam que têm certa e determinada vocação e que têm certo e determinado dom. E dizem, não, irmão, eu tenho este dom, eu tenho outro dom. Não, cuidado. Muitas das vezes nós ainda nem sabemos qual é que é o dom que temos, nem o chamado que temos. Agora, Deus sabe. E então Ele utiliza as circunstâncias para escavar, para arrancar e chegar àquele dom que lá está, que é um dom precioso de graça, e então retirá-lo, arrancá-lo, e começar a fundamentar e trazê-lo ao de cima, e então possamos apercebê-los e sermos úteis nessa edificação. E muitas das vezes não te vais sentir bem, inclusive muitas vezes as pessoas vão falar mal acerca de ti, e muitas vezes não te vão apreciar, mas quero dar-te um conselho, deixa que o Senhor escave. Porque quando o Senhor está a escavar, Ele está a fazer a sua obra. E vai fazer com que tu ultrapasses as decepções, porque é necessário que tu perseveres para alcançar, ver qual é o maravilhoso dom de graça que Deus depositou em ti. A palavra de Deus diz que Ele está aí. A palavra de Deus diz em Efésios 3:20 que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que nós pedimos ou pensamos segundo o poder que a nós opera. Repara bem, mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. Porque nós, muito poucas vezes, pedimos de acordo à sua vontade e muito poucas vezes pensamos de acordo à sua vontade. Ok? Por isso, Ele é poderoso. Então temos que louvar o seu nome. Louvar o seu nome por Ele cavar tão profundo. Podemos dizer nesta manhã, todos juntos, Senhor, cava ao mais profundo. Arranca tudo aquilo que não te edifica. Tudo aquilo que não serve. E coloca essa argamassa santa. Esse ferro estrutural. Aí sobre ti, sobre tu que és a rocha. Podemos entender que toda a dor, todos os testes, todas as provações, todas as tentações, sofrimentos, são o Senhor a cavar. E a colocar essa fundação. Ele tem que retirar os motivos errados. Ele tem que afastar-nos do nosso orgulho, para que não pensemos que somos nós a fazer a obra. Já Paulo dizia, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Podes dizer que este tesouro está em vaso de barro? Não somos grande coisa. Não somos grande coisa. Não servimos para grande coisa. Mas temos um grande Deus, que serve para todas as coisas e que nos agraciou com grande salvação. Segundo ponto, temos que aprender a edificar antes das tempestades. Porque grande parte das pessoas só começa a edificar quando está na tempestade. E quando a gente começa a fazer uma obra no inverno, é complicado. Muito complicado. Nós estamos acostumados a esperar que as coisas fiquem realmente apertadas para começar a buscar ao Senhor. E aí é que começamos a buscar ao Senhor. Aí é que diz, ai, valha-me Deus, Senhor, ajuda-me.
Mas já devias ter começado. Já devias ter começado a permitir que o Senhor escavasse e que deitasse o fundamento. Já devias estar nessa parte, já por em cima dos alicerces, a começar a edificar juntamente com o Senhor. Já devias saber qual é que é o dom da graça, o chamado a vocação que o Senhor tem na tua vida. Mas porquê agora? Claro, estás à espera do quê? Agora chegou a tempestade, torna-se tudo mais difícil. Edifica antes da tempestade. Tens que construir antes que venha a chuva. Porque o tempo próprio para construir é antes que venha a tempestade. Quero clarificar-te uma coisa acerca das tempestades. Porque às vezes passamos por muitas tempestades. O tamanho da tua tempestade indica o significado da tua vida. E quando nós passamos por muitas, significa que a nossa vida tem um grande significado para o Senhor. Jesus, quando foi à terra dos Gadarenos, ele estava do outro mar, do outro lado. E quando ia para lá, o que é que lhe aconteceu? Uma tempestade. Porquê? Porquê é que sofreu uma tempestade? Porquê? Jesus ia no barco. Houve outras tempestades, porque eu quero que tu entendas outra coisa. O mesmo Deus e o mesmo Senhor que para a tempestade, parou várias tempestades. Eles estavam com medo no barco, ele vinha sobre a água e mandou parar os ventos. E eles maravilharam-se da tamanha autoridade que tinha Jesus. O mesmo que mandou parar a tempestade foi o mesmo que enviou a tempestade. Mas naquela altura era o mesmo que ia dentro do barco. E ele ia fazer o quê? Ele ia libertar o endemoniado gadareno. E aquele endemoniado gadareno ia passar a ser uma ferramenta útil para estender o reino de Deus. Amém? E aí essa tempestade não foi ele que enviou. Amém? Entendemos? Então entendamos uma coisa. Há sempre, quando há um grande propósito, há muitas tempestades que não vêm da parte de Deus. Amém? Há muitas tempestades que não vêm da parte de Deus. Mas também entendamos uma coisa, que uma tempestade separa e mostra as pessoas que realmente querem seguir e edificar com Jesus de outras que querem ter um evangelho tipo pinha colada à beira da praia, tipo Dr. Feel Good, aquele programa americano. Assim poderíamos dizer que eu louvarei o seu nome na tempestade, não quando acabar a tempestade, mas durante a tempestade. Eu louvarei o seu nome quando trovejar na tempestade. Eu louvarei o seu nome na tempestade, fora da tempestade, em todo momento, porque a minha alma está ancorada no Senhor. A minha esperança é a âncora no Senhor. Então, se tu estás a viver ou estiveste a viver uma grande tempestade, é porque deves ter realmente um significado grande para o Senhor e o diabo tem que temer-te. O diabo tem que temer-te. E as tempestades mostram sempre algo muito maravilhoso. É que quando pões a palavra em prática, a tempestade mostra que o Senhor está contigo. Porquê é que não diz ao diabo, é tempo de martelo? Diz-lhe, diabo, é tempo de martelo. Vou-te martelar. Vou-te martelar. Porque nós temos que saber que fomos feitos de forma maravilhosa pelo Senhor. Chamados pelo Senhor. Feitos para quê? Porque temos um propósito. Sermos construtores. E podemos dizer, eu gostaria que pudéssemos dizer esta manhã, estou preparado para construir. E disséssemos, mãos à obra, mãos à obra, mãos à obra. Há muitas pessoas que têm uma teologia equivocada e quero dizer-te que a presença dos problemas nunca indica a ausência do Senhor. Porque a Bíblia ensina que o Senhor é presente nos tempos da nossa necessidade. A Bíblia ensina, muitas são as aflições do justo. De todas as livrará Jeová. Amém? E quando eu olho aqui, à volta de vocês, na realidade, eu não quero ver a crentes, senão quero ver a construtores. 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 Homens, mulheres, jovens, construtoras. Necessitamos construir por baixo da superfície, antes da tempestade, e para terminar, construir para além de nós mesmos. Para além de nós mesmos. Aí, essa é outra parte muito importante.
constrói para além de ti mesmo. Paulo dizia a Timóteo, recordando aquele despertasse o dom de Deus que havia nele por imposição das suas mãos, dizendo-lhe, Paulo, a Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Significa, foi-nos dado um espírito de poder para ir para além de nós mesmos. Não fiques por ti mesmo, não fiques pelo teu quintal, senão para além de ti mesmo. A palavra de Deus ensina-nos que não é por força, mas sim pelo poder do seu Espírito Santo. Iremos edificar para além de nós mesmos. Para além da nossa habilidade, para além da nossa capacidade, porque somos canais, somos construtores, somos ferramentas nas quais o Senhor tem que manifestar a sua glória. Ele quer manifestar a sua glória. Independentemente dos momentos que possamos passar, teremos momentos que são às vezes menos bons. Tudo isto faz parte do processo da construção, faz parte da escavação, faz parte do arrancar, faz parte do plantar, faz parte do voltar a deitar o fundamento, faz parte do edificar. A palavra do Senhor diz em Salmos 30, de 4 e 5, cantai louvores ao Senhor, vós que sois os seus santos, e louvai o seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida, o choro pode demorar uma noite, mas pela manhã vem o cântico de júbilo, o cântico de alegria. Diz também o salmista, Salmo 126, 5 e 6, há aqueles que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo, vem a cegar. Há aquele que sai chorando, levando sementes para semear. Esse voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Muitas das vezes, nesse processo, passamos por situações que não são agradáveis, mas significa que estamos a ser edificados. Estamos também a edificar. A palavra de Deus ensina-nos que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. A obra do Senhor na nossa vida será levada até ao final dos tempos, até se consumar. Amém? Então temos que animar-nos uns aos outros e termos uma cultura de edificar-nos mutuamente. A palavra de Deus insta-nos a que possamos animar-nos uns aos outros, animar-nos às boas obras e a considerar-nos uns aos outros para que sejamos edificadores, construtores e a casa possa permanecer diante de qualquer tempestade. Amém? Vamos colocar-nos de pé nesta manhã. Tu queres construir a casa do Senhor na tua vida? Amém? Queres ser um construtor? Amém, glória a Deus. Então temos que construir sempre por baixo da superfície, construir antes da tempestade e temos que construir para além de nós mesmos, independentemente de qual seja o processo. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais.